Oi, Vivian. Olá, doutor Marcos. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, e vocês? Ah, que bom. Tô A luz ouvindo tá boa? também, direitinho. Hã? A luz tá boa, a iluminação tá boa? Tá um pouquinho escuro no seu rosto. Tem uma luzinha aí pra gente. Deixa eu ver se eu consigo uma luzinha aqui, peraí. Que é legal na hora da foto, né? E agora? Melhorou. Tá, que é meio ruim aqui a luz mesmo. É, é para outra finalidade, né? É verdade. Mas Tá eu acho que bom. dá pra ver, né? Sim, sim. Deixa eu ver Ok. se eu consigo uma luz melhor. Peraí. Agora. É, eu acho que ficou melhor aí. Acho que melhorou. É. Que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Precisa de uma luz assim, de uma luz assado, né? É verdade. É com o tempo E mesmo. aí, tudo bem? Então, graças a Deus tudo bem. Fora vivendo esse É período difícil, né? período muito desafiador, né, doutor? A gente, à medida que as pessoas vão entrando aí, a gente vai atualizando, né? A gente Muita nunca gente mais imaginou próxima passar agora, por né? isso, né? Pois é. É uma coisa surreal mesmo, né? Surreal. Esse é o termo, Temos né? muitas meninas preocupadas, viu, doutor? Muitas meninas preocupadas, porque precisam continuar os seus tratamentos, né? E Sim. ficam preocupadas com essa nova cepa, com essa contaminação mais rápida e mais agressiva, né? Desse vírus, né? É complicado. A gente está a gente está diante de um período assim dificílimo em todas as esferas, né? Verdade. A gente O vai conversar negócio um pouquinho é, sobre isso. o negócio é a gente continuar tendo os cuidados, né? Doutor Leandro acabou de entrar, doutor Leandro Leandro Rezende. Rezende, meu amigo. Continuar tendo os cuidados, né? Sim, Sair só para o realmente necessário, né? importantíssimo. E usar máscara, né? Agora mesmo eu estou em casa, então não precisamos da máscara. Estou sozinha, mas na rua é máscara sempre, né? É, Álcool gel. enquanto a gente não conseguir vacinar em massa, né, a gente vai ter que dispor disso daí. É É, distanciamento, álcool gel, máscara. exatamente. Doutor Gilvan Furtado acabou de entrar também. Então é gente boníssima. Colega da gente da Dani, Pré. Fabiola. Maravilha. Hum. Vamos dar mais uns 3 minutinhos? Isso, a gente dá um tempinho para o Ó, pessoal a ir Luciana aí entrando, né? entrando aí. A Lu já está aí desde sempre, Lu Mariano com a gente, Maria Marcela, Antônia. Isso. ela que é minha paciente. Pois é, doutor, esse é um assunto que não podia estar mais em evidência, né? Sim, A gente não esperava que estivesse num momento tão difícil, tão desafiador, mas, enfim, temos a nossa parcela, né, de culpa nessa história, porque acho que a gente relaxou um pouco. Eu, da minha parte, até acho que eu relaxei um pouco, sabe? Eu estava achando que já estávamos nos livrando, né, do a gente vírus. saiu daquela primeira onda achando que a coisa estava mais amena, né? Aí Exatamente. vieram as aglomerações de final de ano, carnaval, eleição, e aí É, degringolou de novo. aí veio tudo à tona, né? Pois é, o A pessoal, Maria Vitória também entrou, Edilene, turma toda. isso, Edilene, a Mariana lá do Rio, nossa vencedora, a Cláudia Mello também entrou. É, Lu, a sensação de normalidade que a gente teve, achou que estava tudo 100% e não estava. É, Na verdade, era para ficar mais tempo, mais um tempo resguardado, né? E não ficamos, né? Eu assim, até que não aglomerei, não, mas eu acho que a gente ah, perdeu também muito time da aquisição das vacinas. Foi uma série de erros, né? de erros, justamente. Essa da vacina, da gente esperar não sei o quê, realmente foi o que piorou a nossa situação, né?
Hoje a Sim, gente tem menos de 5% da população vacinada. sim. Muito ruim a nossa taxa de vacinação. Não é? Então, eu acho que dá para a gente começar, né, doutor? Vamos Já lá, tem aí umas 14 pessoas com a gente e vamos lá. entrando, Tá né? bom. Maravilha. Isso, a Fran também entrou agora. Bem-vinda. Ah, de Santos. Eu errei. A Mariana é de Santos. Ah, ela está falando que em São Paulo está muito complicado, faltando vacina. Acho que todo o Brasil, né, minha É, querida? o Brasil todo está nessa situação complicadíssima, né? Mas é isso, doutor, a gente, sempre que a gente vai falar sobre algum assunto, fazer um live desse, a gente conversa com as vencedoras nos grupos, né? Nossos grupos de WhatsApp, o começo de tudo, e a gente sempre pergunta para elas as dúvidas, né? Os questionamentos que elas têm, e elas mandaram várias perguntas e eu acredito que ainda apareçam algumas aqui, né? Claro. Ao vivo, né? Sim, sem dúvida. E aí eu anotei algumas aqui, que aí eu acho que dá para a gente se nortear por elas, né? E depois a gente abre, né, para quem quiser fazer alguma pergunta. Isso, Perfeito. tá? Então, assim, a primeira dúvida, paciente oncológico pode tomar a vacina, sendo ela qual for? Deixa eu só primeiro dar uma boa noite aqui, Vivian, para todo mundo, tá? A gente estava Isso, conversando de forma informal, agora a gente vai começar a live mesmo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite das vencedoras, né? Um grupo eu que que agradeço muito. a gente viu nascer e está sempre junto, acompanha desde sempre, né? A gente queria estar falando de outros temas, tem muita coisa para a gente falar em relação a câncer, né? Mas eu Verdade. acho que esse tema é extremamente relevante nesse momento que a gente vive. E eu acho que é uma live que pode ajudar assim, algumas pessoas a tirarem as dúvidas e, de uma forma ou de outra, a gente contribuir para que a gente entenda, né, como funciona a vacinação em pacientes oncológicos, esse momento que a gente está vivendo. Como eu falei, era uma situação que a gente não gostaria de estar vivendo, era um assunto que a gente não gostaria de estar falando, mas realmente é um problema sanitário, uma crise que a gente está vivendo no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país. E eu acho que vale a pena demais a gente conversar sobre esse tema voltado um pouco mais para o paciente oncológico, que é o intuito desse bate-papo de hoje. E eu agradeço o convite mais uma vez, tá bom? As vencedoras agradecem demais, né, sua presença. Uhum. Afinal de contas, vai ser sempre o nosso padrinho, né? Quem começou toda essa história, né? Obrigado. É um contatinho aqui, um contatinho ali, e acabou crescendo, né? E virando essa ONG maravilhosa que hoje ajuda principalmente a gente mesmo, porque É quem verdade. está aqui à frente, a gente aprende demais, né? É verdade. Então a gente tem muito que agradecer, viu, doutor? Então, a gente agradece também. E já partindo para a primeira pergunta que você me fez, o paciente oncológico ele tem que ser vacinado, tá? É um É, paciente que a gente sabidamente enquadra ele como paciente potencialmente imunossuprimido, o que torna ele grupo de risco, né, para o Covid. é, Então, é um paciente que precisa ser vacinado. Então, sim, assim, é claro que a gente precisa levar em consideração alguns fatores. uhum, A gente entende que paciente que está em quimioterapia, que está em radioterapia, que está em tratamento oncológico com imunoterapia, e que está fazendo seu tratamento ou que terminou seu tratamento há menos de 6 meses, esses pacientes eles têm que ser encarados realmente como um grupo de risco assim muito concreto, né? Os pacientes que estão em bloqueio hormonal ou que já terminaram o tratamento há mais de 6 meses, a gente entende que esse risco não é tão exuberante, mas também são considerados pacientes de risco pelo histórico de doença neoplásica, né, por tudo que passaram. é, Outra coisa que é importante, independente se o paciente ele é metastático, se ele está em tratamento adjuvante, se ele está em tratamento neoadjuvante, então, se ele está em tratamento combinado de radioquimioterapia, ele precisa ser vacinado. A é, vacinação para o paciente oncológico faz toda a diferença. O
paciente oncológico ele tem 6 vezes mais chances de vir a óbito por Covid, se ele pegar o Covid, do que um paciente normal. 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes mais. Então, assim, é realmente uma situação preocupante, porque a gente não tem vacina para todo mundo ainda, e a gente não conseguiu ainda enquadrar esse paciente oncológico dentro de uma prioridade em relação a grupo de vacinação. Apesar de que a Sociedade Brasileira de Oncologia já se posicionou, a Sociedade Europeia já se posicionou, a Sociedade Americana já se posicionou em relação a essa necessidade de vacinar os pacientes oncológicos, a gente ainda não conseguiu colocar eles como grupo de risco e ser vacinado de forma prioritária. Por enquanto, a gente está no grupo 3. O que é o grupo 3? Em termos de prioridade, os pacientes oncológicos, eles precisam esperar os pacientes com mais de 75 anos e trabalhadores da área de saúde, que são o grupo 1, né? O grupo 2 vão ser os pacientes de 60 a 74 anos. E o grupo 3, aí vai entrar os pacientes oncológicos, os pacientes com doença autoimune, pacientes reumatológicos, hipertensos e diabéticos. E esse grupo 3, infelizmente, a gente não tem ainda um planejamento de vacinação, uma data definida. Porque a gente tem alguns estados que ainda estão no grupo 1, tem alguns estados que já estão no grupo 2, mas o fato é que nenhum estado do Brasil avançou ainda em termos de grupo 3, que é o grupo que a gente consegue enquadrar o paciente oncológico independente de idade, entendeu? Entendi. Na verdade, então, a questão do planejamento que não foi tão bem executado, né? No início parecia que nem existia, né, um planejamento, fez com que a gente fosse colocado numa situação, a gente enquanto paciente oncológico, claro, né, fosse colocado numa situação mais difícil, né? Má gestão que a gente observa no nosso Ministério da Saúde, infelizmente, né, nos colocou em uma situação que o paciente oncológico ele não foi priorizado como grupo inicial a ser vacinado, que ao meu ver deveria. A gente deveria incluir os idosos, profissionais de saúde e pacientes com potencial de imunossupressão. E aí a gente enquadra o paciente oncológico. Entendi. Mas a gente não tem vacina. E não tem vacina, não tem previsão. Não tem previsão. A gente não tem, infelizmente, ainda uma data. A gente não conseguiu ainda definir uma data para a gente iniciar a vacinação dos nossos pacientes oncológicos. É uma pena mesmo. E aí, nesse caso, o nosso cuidado, então, tem que ser redobrado, né? O cuidado que o paciente oncológico tem que ter, né? Perfeito. Enquanto a gente não tem a vacina, né, disponível, é claro que já tem alguns pacientes oncológicos que vacinaram, mas pelo critério idade, né? Mas enquanto a gente não tem a vacina disponível, o que a gente pode fazer é redobrar esse cuidado em relação à higiene, lavagem de mãos, álcool gel, uso de máscara, distanciamento social e pedir a Deus para que as autoridades consigam avançar em relação à aquisição dessas vacinas que vão ser importantíssimas para a gente. Sim, com certeza. Surgiu uma luz no fim do túnel com a contratação de um médico, né, para o Ministério da Saúde. A gente espera que isso seja realmente uma mudança para melhor, né? Claro que a gente não está aqui para falar de política nem nada, mas é difícil não falar, né, nesse assunto, porque está aí bem em voga mesmo. Porque a gente imagina que, por ser um médico e tenha um entendimento maior realmente, por estar ali na linha de frente, possa, como é que eu posso explicar? Possa fazer com que as outras pessoas entendam a gravidade do que a gente está vivendo, né, doutor? A gente espera que esse médico seja a interface, né, entre a comunidade científica e a parte administrativa, né? As evidências científicas hoje levam para a vacinação como a principal ferramenta para a gente lidar com o Covid. E a gente precisa entender que a vacinação é o único caminho que a gente tem para se ver livre desse problema, né? Se você for entender o quão lento que está a vacinação no Brasil, pelo ritmo que a gente está vacinando,
A população do Brasil só vai ser vacinada de forma completa em meados de 2023. Imagina isso, Então, que sofrimento. isso não tem condição da gente conviver com toda essa angústia, todo esse sofrimento durante esse tempo todo por conta de má gestão. Você vê os Estados Unidos que tinham bem mais casos que a gente tem ainda no número total, mas eles já Uhum. estão planejando que até maio vacina todo mundo, em junho a vida volta ao normal lá, entendeu? Enquanto Nossa, a gente não tem vacina. que sonho, hein, doutor? Pois é. A Glauci, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar à frente das outras. Ela Claro. quer saber se entende-se por paciente oncológico só aquele com câncer ativo. Olha, o paciente oncológico do grupo que deve ser priorizado como grupo a ser vacinado de forma prioritária, Glaucio, é o paciente que está em tratamento oncológico, né, ou que terminou o tratamento dentro de 6 meses. É. E Os pacientes aí, que estão em segmento oncológico, os pacientes que estão em hormonioterapia, a gente não vai conseguir incluir eles como grupo prioritário para vacina. entendi. No meu caso, que mês que vem faz um ano, né? Que eu acabei as quimioterapias. Eu não entraria, então, como paciente oncológico. Não, você vai seguir o trâmite normal pela idade, Vivian. Ou talvez se aparecer a possibilidade de você vacinar como professora. Entendi, entendi. Isso é importante. As meninas perguntaram quais os possíveis efeitos colaterais da vacina para o paciente oncológico. Certo. É diferente? Olha só, graças a Deus a gente não está lidando com um tipo de vacina que a gente chama de vacina de vírus vivo, tá? Sim, Então, os eventos adversos que acontecem tanto no paciente oncológico quanto no paciente não oncológico, a gente vai ter essa apresentação de forma bastante similar, entendeu? Porque a gente não está lidando com paciente, com um tipo de vacina que é a vacina de vírus vivo. Essas vacinas de vírus vivos, a gente não indica em paciente oncológico. Exemplo de vacina de vírus vivos, sarampo, febre amarela, né? A gente não pode vacinar o paciente oncológico com esse subtipo de vacinas, porque a possibilidade até de você desenvolver a doença existe, porque ela é feita com vírus vivo atenuado. Mas num paciente oncológico que tem um potencial de imunossupressão, isso aí pode ser um perigo. Agora, sim. em termos de efeitos colaterais, a diferença entre os dois subgrupos, elas não vão. A gente não precisa se preocupar com isso. O paciente oncológico ele precisa vacinar, seja com Coronavac, seja com Oxford, ele precisa vacinar. A resposta é: quando chegar a vacina, qual o subtipo que o paciente oncológico precisa receber? A que tiver disponível. A primeira que a gente tiver. Se tiver na mão, Tem que fazer. a gente encara, né? Tem que fazer. Até Tá porque, certo. pessoal, a gente precisa entender que a vacina, o grande benefício da vacina não é a possibilidade de você não ter a doença. A eficácia da vacina ela varia muito de um subtipo para outro, mas todas elas são altamente efetivas em prevenir formas graves. E prevenir formas graves significa o quê? Diminuir internação e principalmente letalidade. Exatamente. Eu acho que tem que ser o principal foco, né? Sem dúvida, esse tem que ser o nosso principal objetivo O principal objetivo. da vacinação. Ah, a gente tem aqui, é, já agora foi respondido outras perguntas aqui, aí veio para pessoas alérgicas, né? Que podem tomar a vacina. Sou paciente oncológica e tenho muitas alergias e tal, como é que eu sei se eu posso ou não vacinar? As pacientes as pacientes com tendência à alergia, elas não estão excluídas de fazer a vacina para coronavírus, tá? A gente entende que essas pacientes que têm uma predisposição alérgica, alguns subtipos de vacina realmente podem ser uma coisa muito grave, muito séria, quando a gente oferece para esse perfil de pacientes. Até porque tem vacinas que são extremamente alergênicas. Em relação às vacinas para coronavírus, a gente não tem nenhuma recomendação
de contraindicação para esse perfil de paciente mais suscetível à alergias. É claro que, se for um paciente extremamente alérgica, a gente precisa conversar com o médico dela e individualizar o caso. Mas não existe uma contraindicação formal para isso. A gente precisa vacinar, pessoal. Entendi. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Para o paciente oncológico se vacinar, ele precisa de uma autorização médica? Ainda não está definido isso, se na hora que chegar o subgrupo oncológico sem esse critério idade, se a gente vai ter que fazer um relatório, se a gente vai ter que fazer alguma recomendação para que esse paciente vacine, tá? Na instituição que eu trabalho, a gente já tem um modelo pronto, porque na hora que Legal. for liberado essa autorização, na hora que for liberada essa vacinação para o subgrupo de pacientes oncológicos sem critério idade, a gente já está com tudo pronto para poder facilitar a vida do paciente. Porque, assim, de uma forma ou de outra, ele vai ter que comprovar que é um paciente oncológico que está em tratamento. Então, eu acho que esse relatório padrão, bem simples, ele vai ser exigido, entendeu? Mas ainda não tem nada oficializado, entendeu, Vivi? Mas eu acredito que até para facilitar e para gerar uma segurança em quem está aplicando a vacina, isso deve acontecer. Entendi. A Mari está perguntando se a quimioterapia zera as vacinas anteriores. Caso sim, se podemos tomar a vacina do Covid normalmente, se o organismo fica indefeso, ela tem essas dúvidas. Assim, a quimioterapia, o paciente que está em quimioterapia, ele não tem nenhuma contraindicação a fazer a Coronavac, tá? O que acontece? A gente entende que o paciente oncológico, por ter um grau potencial de imunossupressão, o efeito da vacina em conferir imunidade para o coronavírus talvez seja um pouco menor no paciente oncológico, né? E aí a gente tem que criar algumas estratégias para que isso não aconteça de forma negativa. Por exemplo, a gente sabe que os 14 primeiros dias antes ou depois de cada infusão de quimioterapia, esse é o período que o paciente está mais suscetível a ter algum grau de imunossupressão. Então, nos pacientes oncológicos, a recomendação será vacinar 14 dias após a infusão da quimioterapia, né? Porque a gente escapa desse período de imunossupressão e, consequentemente, a vacina pode conferir uma imunidade melhor a esse paciente, tá? Outra coisa que a gente recomenda, não vacinar no mesmo dia que faz quimioterapia, porque a gente não sabe se ele vai ter efeito colateral da vacina ou da quimioterapia. E a gente entende também que se vacinar e quando faz a quimioterapia e a gente vacina no mesmo dia, isso pode gerar também uma imunidade ruim em termos de eficácia. Entendi. Tem uma pergunta aqui, sou alérgica a camarão. Tem algum problema, doutor? Não tem nenhum relato que impeça que a paciente alérgica a camarão possa tomar o Coronavac. Ou o Oxford, ou qualquer outra vacina para coronavírus. Tem aqui também, assim, alguém que testou positivo para Covid. Certo. Depois de quanto tempo pode tomar a vacina? O ideal, 4 semanas. 4 semanas depois. 4 semanas é o tempo que a gente entende que deve postergar a vacinação quando você tem, né, a documentação de infecção por coronavírus. Mas quem teve, precisa vacinar do mesmo jeito, tá, pessoal? Não vai fugir só porque... Não, porque a gente não sabe o quanto que essa imunidade que a infecção prévia lhe gerou, ela vai ficar ativa, entendeu? Então, a vacina, ela confere uma imunidade mais prolongada, mais duradoura, então é mais seguro. Então, assim, o paciente que teve coronavírus, ele precisa vacinar também, depois de 4 semanas. Certo. Me perguntaram qual exame se faz para verificar a imunidade. Tá. Se você teve contato com o coronavírus, para saber se você está com algum grau de imunidade frente à doença, você tem que fazer um teste de sangue chamado sorologia para coronavírus, IgG. 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 O IgG significa contato prévio, e a gente pode inferir ou que você foi vacinado ou que você teve contato com a doença. E o IgM é infecção aguda. Entendi. Aí,
hoje eu até vi alguma coisa sobre isso hoje. A questão de quem toma para Covid, né, a vacina para Covid, se pode tomar a vacina da gripe. Diz que Normal. pode, né? Sim, Não tem nenhuma são vacinas contraindicação, completamente né? diferentes. Uma coisa é coronavírus, outra coisa é influenza, que é o vírus da gripe. E não tem nenhuma interação entre as duas vacinas, não tem problema nenhum. São entidades diferentes, são vírus diferentes, precisa vacinar. Inclusive, acho que foi uma matéria na TV, a pessoa dizia, olha, é melhor até que tome, né? Porque vai ajudar, por exemplo, quem está imunizado contra a gripe, vai ajudar a identificar melhor se realmente está com Covid ou não, numa situação, Perfeito, né, de perfeito, dúvida, né? perfeito. Em termos epidemiológicos, estatísticos, e até para a gente afastar realmente que é ou não é um caso de corona, a vacinação ajuda muito para a gripe. Ótimo. Após a segunda dose, doutor, qual é o tempo para estar imune ao vírus? É, a gente entende que a viragem sorológica, a conferência de imunidade, acontece em média depois de 15 dias. 15 dias, Então, quem né? tomou a segunda dose e se fizer o IgG dentro de 15 dias, pode ser que a tendência é que o IgG já esteja positivo. E a questão da recontaminação, doutor? É Uhum. uma coisa que a gente já ouviu falar, já disse que tem, né, uma confirmação científica, né, de que é possível se contaminar novamente, né? É possível. Por quê? Por vários motivos. A gente está vendo que a infecção viral ela tem algumas variantes, então você pode ser infectado por variantes distintas. E segundo, porque aquilo que eu falei há pouco tempo, a imunidade que uma infecção prévia lhe confere, na maioria das vezes, ela é muito tênue, ela é muito fraquinha. Então, não é o fato de você ter tido Covid que você pode tirar máscara, não usar mais álcool, aglomerar. Porque você pode pegar de novo. Eu conheço pessoas que É, pegaram 2, 3 vezes. Então, assim, sim, a gente não pode facilitar e nem relaxar com as medidas sociais, pessoal. Tá? A gente não tem vacina ainda para todo mundo. certo. E aí, então, quando a pessoa tomar a vacina da Covid, que aí o programa de imunização contra a gripe começa agora em abril, né? Uhum. Então, a pessoa tomou a vacina da Covid, quanto tempo ela pode tomar a vacina da gripe? Esse intervalo de 15 dias também? Não, a gente não, esse intervalo de 15 dias é para conferir a imunidade. Né? Uhum. As vacinas de gripe e Covid-19, elas podem ser feitas em tempos até paralelos. Isso não tem problema nenhum, tá, pessoal? Tá, não tem nenhuma São duas restrição. entidades diferentes, são dois vírus. Não tem por que a gente deixar de vacinar ou postergar a vacinação por conta de medo de algum efeito colateral dessa interação vacinal. Não tem isso, tá? São bichos Ótimo, diferentes. entendi. Agora aqui, vamos ver. Ah, essa aqui a gente já respondeu. Ah, se a pessoa pode contrair o vírus da Covid depois de ter tomado a primeira dose da vacina. Pode sim. Né? Até não é tão incomum, porque para a gente conferir uma imunidade mais austera, mais robusta, realmente eficaz, a gente precisa de 2 doses. Então, é possível, né? É claro que com uma dose você já consegue ter uma carga de imunidade melhor, mas a ponto de evitar uma contaminação ou evitar uma forma mais grave, eu acho que é muito importante que a gente tome as 2 doses, tá? É, Mas você pode ter sim essa contaminação após tomada de uma dose e, sei lá, relaxa, vai para aglomeração ou não toma os cuidados que a gente comentou aqui, você pode estar sujeito a uma contaminação, sim. entendi. As pessoas, uma pergunta da Má Pedroso. Quem está em tratamento de pulmão, como ela, como é que fica a situação? Toma a vacina e continua com os cuidados, né? Ou mais É, cuidado ainda, né? a situação de Marcela, que é minha paciente também, um beijo, viu, Marcela? É um pouco mais delicada. Por quê? A gente entende que o Covid tem um tropismo, tem uma atração pela árvore respiratória, certo?
Então, os pacientes com câncer de pulmão, primário de pulmão ou metástase pulmonar, eles já têm um pulmão um pouco mais enfraquecido, né, pela doença oncológica. E aí, se você pega um vírus que tem uma atração também por pulmão, pode ser que a manifestação clínica, a descompensação respiratória, pode ser um pouco mais intensa. Então, pacientes com câncer de pulmão é uma preocupação enorme da Sociedade Brasileira de Oncologia, por conta dessa possibilidade, dessa dificuldade que a gente tem em termos de manejo, né, em termos de tratamento, quando o paciente tem patologia neoplásica pulmonar e é acometido por Covid e que tem acometimento pulmonar pelo Covid. Pulmonar. A Paciente preocupação é redobrada, ainda, né? Mais risco ainda. Mais risco ainda, né? Confirmando que entre a vacina da gripe e do corona não tem necessidade de guardar um período, né? Não tem nenhum problema, né? Pode tomar concomitante e não tem problema, né? Vamos ver outra aqui. Teve uma pergunta, deixa eu ver que eu salvei aqui. Tá. Era especificamente sobre quem faz hormonioterapia. A gente já respondeu lá em cima, né? Mas a gente volta a falar. Quem faz hormonioterapia é considerado grupo de risco? Não. A hormonioterapia, graças a Deus, o potencial de imunossupressão é muito baixo. Então, não vai entrar no subgrupo de risco em termos de pacientes oncológicos. Vai ter que seguir o fluxo normal. O fluxo normal, né? Tá. Agora, se for um paciente que esteja fazendo hormonioterapia e que, né, esteja dentro do grupo da idade para ser vacinado, segue o fluxo normal. Vai seguir o fluxo, né? Normal, vai tomar em tempo. Então, o certo seria todos nós estarmos com mais de 70. O ideal seria ter vacina disponível para todo mundo vacinado. É verdade. A gente sabe que algumas meninas usam outros tipos de medicamento, né? Além de tomar um tamoxifeno, anastrozol, são vários os medicamentos, né? Existe algum medicamento que o paciente oncológico estando fazendo uso, tem que se tomar um cuidado maior na hora ou seja, tem que avisar, eu estou tomando esse medicamento, então não tem que saber se pode ou não tomar a vacina? Não tem nenhuma contraindicação ao fato de terapia oncológica específica. Imunoterapia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, todo mundo pode. Não tem problema, Vivian. Agora, tem algumas terapias dentro da oncologia que são mais imunossupressoras. Quimioterapia, por exemplo. Terapia com inibidores de ciclina, que a gente está cansado de ver, que é ribociclib, palbociclib, abemaciclib. Esses pacientes, eles fazem uma imunossupressão importante. Então, precisa realmente entender que esses pacientes, por conta da imunossupressão, se pegar Covid, chance grande de complicação. Entendi. Mas, assim, tem alguma terapia oncológica com contraindicação à vacinação? Não. Dentro da patologia neoplásica, existe apenas um subgrupo que a gente precisa conversar muito de perto com o médico assistente, que são os pacientes hematológicos que estão ou são candidatos a transplante. Ou que estão fazendo transplante de medula ou que são candidatos a transplante de medula. Porque realmente, quando a gente está diante de um paciente desse, o cenário de imunossupressão é muito maior. Entendi. Então, em alguns casos, a gente precisa postergar a vacina 3 meses, 6 meses. E aí, o hematologista está bem ambientado com esse tipo de recomendação. E assim, existindo a possibilidade de um transplante de medula, aí a conversa muda. E nesse subgrupo, a conduta tem que ser individualizada. Agora, tumores sólidos, que é o que trata a oncologia, tem que vacinar. Entendi. Então, nada é motivo, né, para impedir a vacinação. Não. Só a falta dela mesmo. Só a falta dela. Só a falta da vacina. A não ser que você faça uma dose da vacina e tiver uma reação alérgica, aí sim, a gente
tem que parar, né, estudar o que foi que aconteceu e não dá para prosseguir na vacinação. Mas, assim, sinceramente, os estudos mostram que isso aconteceu em menos de 1%. Então, Entendi. não tem motivo para a gente não vacinar. E Lembrando, essa. pessoal, a vacinação no subgrupo de pacientes oncológicos previne demais as formas graves e, principalmente, não esqueçamos que o paciente oncológico que pega COVID, ele tem uma chance de descompensação e de desfecho letal 6 vezes maior do que uma paciente comum. Então, não dá para brincar. É muito sério esse dado, né? É, 6 vezes mais realmente é assustador, né? Então é motivo para que a gente se cuide mais ainda, né? sem dúvida. A gente viu nos últimos dias sobre a preocupação de que a vacina estivesse causando trombose, né? Uhum. Claro que quando você vai assistir a matéria, você percebe que quem teve trombose e que tomou a vacina e quem tem trombose e não tomou a vacina, diz que é praticamente o mesmo ou até maior em quem não tomou a vacina, né? Mas o Uhum. que o senhor pode falar para a gente sobre isso, doutor? Eu acho que a decisão de alguns países europeus de proibir a vacina da Oxford, da AstraZeneca, foi extremamente equivocada, sabe? A gente tem um grande grupo de pacientes vacinados com a AstraZeneca, em torno de quase 17 milhões de pacientes no mundo todo já vacinados com esse tipo de vacina. Sim, E nos estudos clínicos a gente não teve nenhuma intercorrência, nenhuma evidência de pacientes que evoluíram com trombose. E esse dado que você falou é perfeito, Vivian. A população normal, se você tiver 17 milhões de pessoas, e se você for pegar a incidência de trombose numa população normal que não vacinou, é bastante similar a essa população que vacinou. Então, assim, extremamente equivocada essa situação de cancelar a vacinação em alguns países com essa vacina Oxford AstraZeneca, né? Porque é menos um armamento, menos uma estratégia terapêutica que a gente tem diante de uma doença tão grave, uma pandemia tão séria. Não faz sentido nenhum. Tomara a Deus que essa recomendação não chegue aqui, né? é, E eu fico triste com essa situação, porque realmente não tem nenhuma recomendação para a gente não vacinar, tá? Tem que vacinar. Se chegar ao Oxford AstraZeneca, a primeira que chegar, você pode fazer. pode tomar. A Joana Palhares, E um outro dado interessante que sim, desses pacientes que tiveram trombose, nenhum evoluiu com óbito, tá? ó, isso é muito importante ser dito, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente tem até conversado muito nos grupos, né? A gente precisa estar atento para o tipo de matéria, o tipo de reportagem que aparece para a gente, né? Uhum. Às vezes a gente ouve uma notícia e aí a gente já fica assustado com aquilo ali e tudo, mas a gente esquece de ir atrás dos detalhes, dos pormenores, né? E receber. Num caso desse, se você focar no fato de que não teve mortes, né, causadas, né, pela trombose e tudo mais, já, assim, minha, minha parca aqui opinião é que não tinha que suspender nada, então, nesse caso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Sem O dúvida. benefício é Se maior você do que o for prejuízo, avaliar, né? até quem não é médico entende que 17 milhões de pessoas vacinadas, 37 casos de trombose dentro de um universo tão grande é uma incidência muito baixa, sabe? Isso, inclusive, leva a pensar também nos casos que algumas pessoas ficam preocupadas, porque aí um idoso foi vacinado e pouco tempo depois faleceu. Uhum. A gente esquece, né, que nós estamos vivendo um pouco além, né? O ser Uhum. humano hoje vive um pouco além do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas existem outras situações, existem comorbidades, né? Existem fatalidades, inclusive, né? Então, não pode ser tudo atribuído a vacinas, né? Concordo com você.
A Joana Palestina, ela está falando assim, no meu caso, que ainda tenho micronódulos no pulmão, tem perigo também? O perigo que ela diz é a questão do contágio, né? É, Provavelmente. a dona Joana Dark, se me permite, eu vou passar o caso dela aqui rapidinho. Uma paciente que teve um câncer de mama, doença avançada ao diagnóstico. Paciente minha querida, teve uma resposta super boa agora, Maravilha. praticamente 90 e poucos por cento de resposta em relação ao início do tratamento, e restaram alguns micronódulos. Então, assim, é claro que ela tinha câncer de mama avançado, com metástase pulmonar desde o início, ela se enquadra no grupo de risco, né? Pelo fato dela ter doença pulmonar e pelo fato dela estar aqui em tratamento oncológico, está fazendo ainda, fez agora a quimioterapia. Então a gente precisa entender que apesar de ter melhorado o quadro pulmonar dela, a situação em si dela a gente considera ela como grupo de risco e que a gente precisa ficar de olho mesmo e Sim, ter todo o cuidado, viu, dona Joana? um cuidado maior, né? Um beijão para a Joana, uma pessoa maravilhosa. Conheci ela, é uma inspiração, né? A Lu, a Lu está perguntando assim, se os pacientes oncológicos podem ter uma reação mais acentuada do que uma pessoa que não tem nenhum problema oncológico, no caso. Em relação ao Covid, em Acredito que em relação à relação vacina, ao Covid, em né? relação à vacina não, mas em relação ao Covid, sim, né? O É, fato da gente ter um potencial risco de imunossupressão, imunidade que em alguns casos realmente vai estar comprometida pelo tratamento, as formas mais graves podem acontecer de forma mais incidente, né? Nessa população oncológica. é. A Lileuda está perguntando sobre paciente hipertenso. Quais os riscos do paciente quando pega o Covid, no caso, né? Uhum. É o paciente hipertenso, o paciente diabético, né? Eles vão estar enquadrados também no grupo 3, né? Na hora que abrir a vacinação para o paciente oncológico, eles também vão estar contemplados com a vacina, porque também tem algum grau de risco aumentado em relação à exposição ao Covid. Entendi. A doutora Marina colocou que a Sociedade de Hematologia e Trombose já demonstrou que não há relação, né? Perfeito. A Marina é hematologista, para quem não conhece. Marina é excelente hematologista, trabalha com a gente lá no grupo Oncoclínicas, menina super dedicada ao que faz e muito atuante, né? E tem um trato muito distinto com o paciente. É Obrigado pela presença, viu, Marina? muito bom saber que tem uns profissionais tão gabaritados, né? São importantes aí acompanhando esse nosso trabalho, né? Doutor Marcos, a gente respondeu, né? Todas as perguntas que foram listadas aqui, algumas que o pessoal foi colocando aqui aos poucos, né? Queria que você falasse mesmo alguma outra questão que Vivian, você acha importante. deixa eu só responder uma pergunta que está surgindo aqui. Desculpa Sim, te interromper, porque eu acho que é uma coisa importante. Houve uma pergunta se a vacina Amaramelo 199, se a vacina de Covid é com vírus vivo. Não, tá? ah, As, sim, as vacinas de Covid não são com vírus vivos, né? A gente tem as disponíveis no Brasil, por enquanto, a Coronavac é com vírus inativado, tá? E a Oxford AstraZeneca é vírus vivo com vetor viral atenuado, mas que não é replicante, então não tem como ter contaminação nem evolução para a doença, entendeu? hum, Então, o que difere um pouco a Oxford da Coronavac é que os sim, efeitos colaterais da Oxford em alguns pacientes são mais pronunciados, febrícula, mialgia, né, um quadro gripal leve, mas isso não significa que vai evoluir para a doença, tá? Então você entendi, pode tomar vacina tranquilamente que não tem vírus vivo, inclusive as vacinas com vírus vivos, a gente tem algumas ressalvas em relação à população oncológica, como eu falei. entendi. Essa pergunta eu não tinha pego ela aqui não. Agora, eu vi aqui uma outra. A gente já respondeu, né? Vai precisar de relatório médico para conseguir a vacina. A gente ainda não tem muita noção disso, né, doutor? Mas É provável que sim, a acredita gente que já está com um sim, né? formuláriozinho padrão lá
para poder aplicar a todos os pacientes. A dona Marise, um beijo, dona Marise. Obrigado pela presença, minha querida. Força aí na sua luta, viu? Isso mesmo. Tem aqui a Crisinha, ela colocou aqui, tenho broncoectasia causada pela radioterapia. Eu sou paciente do grupo de risco, certo? Tive Certíssimo, câncer de mama em 2013. certíssimo, certíssimo. Pelo fato de você ter essa patologia pulmonar hoje estrutural relacionada ao tratamento, né? Você está enquadrado como grupo de risco. Tá. A Elaine pediu para o senhor falar um pouquinho da vacina HPV, no nosso caso de pacientes oncológicos. Sim, a vacinação para HPV é para um outro tipo de doença, né? Para prevenção de alguns casos de câncer relacionados ao trato genital feminino, né? E a gente preconiza essa vacinação em pacientes que ainda não iniciaram a vida sexual, né? Ou em pacientes que estão que já tiveram o diagnóstico anterior de contaminação por HPV e que estão em tratamento oncológico para evitar a recorrência dessa doença, tá? Mas, de forma geral, essa vacinação ela deve ser feita em idades mais precoces para a gente prevenir as complicações graves de uma infecção por HPV, tá? Isso, E o HPV hoje, pessoal, tem muita relação com câncer de colo de útero, câncer de isso. vulva, né? Alguns casos de câncer de laringe. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso. É um tema bem longo, eu acho que vale a pena até depois, Vivi, a gente conversar um pouco mais sobre isso, fazer uma live sobre isso, que é muito Tem interessante. que marcar, né, um Né? bate-papo sobre isso, A né? vacinação, inicialmente, era preconizada para aquelas meninas que não tinham ainda atividade sexual, né? Isso, Mas depois se viu que, mesmo iniciada a atividade sexual, e para alguns subgrupos específicos, e aí o paciente oncológico também se enquadra, a gente precisa pensar em vacinação. sim. Aqui tem a Fabiana está dizendo assim, que todo esse papo me traz uma tranquilidade maior. Passei um susto essa semana, né, doutor? Foi mesmo, viu? Sustão. Graças a Deus a gente está resolvendo. Está resolvendo, né? A Lileuda, então, pede a confirmação de que paciente hipertenso é considerado de risco. Né, doutor? Vai estar no Sim, grupo 3, né? grupo 3, isso. Isso. Deixa eu ver aqui. Também tomar a vacina da gripe e a vacina da Covid pode tomar próxima uma da outra que não tem problema, né? Sim. Deixa eu ver mais aqui. Uhum. Pessoal agradecendo pelos esclarecimentos. A Mara Mello. A Larissa está aqui. Um beijo, Larissa. Bom te ver aqui, querida. Isso. Tá, deixa eu ver. Para mim aqui não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta para mim aqui. Então, doutor, a gente já conseguiu, né, responder a maioria das perguntas que foram colocadas. Acho muito importante que a gente possa tirar realmente essas dúvidas, porque a gente sabe que nem todo mundo está com cabeça, né, com estrutura para acompanhar os noticiários, né? Afinal de contas, parecem muitas situações bem desafiadoras, né? Pessoas sofrendo muito a perda dos seus entes queridos. Nós tivemos a coisa nós passamos aí, acho que as 2 últimas semanas, muito preocupadas, né, com pessoas do nosso grupo, os maridos, né, de nossas vencedoras tiveram problema, né, de se contaminar e ter que ir para a UTI, nós ficamos bastante preocupados, né? Então, esse papo é realmente importante, né? Muito, muito esclarecedor. Deu uma travadinha aqui. Todo mundo agradecendo. O doutor Marcos, o sinal dele acho que caiu. A Denise está agradecendo o doutor Marcos pelos esclarecimentos. A Lilian também. A Maria Vitória. A Antônia Silva está mandando um abraço para o doutor Marcos. A Célia também está mandando uma boa noite, né?
Realmente, as lives do Dr. Marcos são sempre muito esclarecedoras, né? A gente agradece bastante. Ele caiu, vamos ver se ele retorna para a gente finalizar, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta que queira fazer, fique à vontade, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. A Rose falando do Dr. Marcos sempre amável, cuidadoso com seus pacientes. Agradeço a Deus pelo Senhor nas nossas vidas. Eu também agradeço, Rose. Esse é um anjo na vida da gente, né? E esses esclarecimentos são muito importantes porque uma coisa é você tirar uma dúvida com um amigo, né, com uma pessoa da sua família. Outra coisa é você ouvir o seu médico de confiança, né, trazendo essas informações de forma tão tranquila, né. Doutor Marcos, nosso anjo da guarda aqui na Terra. Verdade, verdade, Maria Vitória. Amo demais. A Ilma está reclamando que está com problema hoje com a internet. Gente, é muita gente utilizando a internet. Quanto mais a gente fica quieto em casa, mais a gente se utiliza da internet, né? Então, realmente, a gente acaba utilizando, né, demais aí a internet, e aí ela fica fraquinha, né? Eu estou aqui, estou tentando ver se ele vai voltar, não sei, eu acho que ele deve ter tido algum problema lá. Ele disse aqui que está tentando voltar. Vamos ver se ele consegue. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu coloquei ele aqui de novo, convidei, vamos ver se ele consegue voltar. Desculpa aí. Caiu, né, doutor? Caiu. Não, mas tudo bem. Estava aqui falando o tanto de admiradoras que você tem. O pessoal todo aqui elogiando, agradecendo as informações, agradecendo os esclarecimentos. Agradeço a vocês pelo convite, mais uma vez, para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que é extremamente importante, principalmente para os pacientes que estão em tratamento oncológico, tá, pessoal? E mais uma vez, pessoal, assim, hoje eu tive uma situação bem triste, perdemos 2 doentes lá na clínica, tá? Por conta de Covid. E eu tive que visitar esses pacientes, né? E a gente que está lá dentro, a gente que está no front, tá? A gente está lidando com o paciente desde o primeiro dia que surgiu essa pandemia, né? A gente da oncologia, a gente não parou nem um minuto. E a gente atende 30, 40 pacientes por dia, e paciente oncológico é grupo de risco. Então, assim, graças a Deus a gente não pegou. Graças a Deus eu consegui fazer as 2 doses da vacina já. Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente ainda sofrendo por essa doença, falecendo por essa doença. Hoje eu fui, né, para ver esse paciente que infelizmente faleceu no final da manhã. É desesperador realmente você entrar em uma UTI Covid, né? É uma cena que eu não queria que ninguém passasse por isso, né? Tivesse que passar, né, doutor? E é uma cena muito ruim e a gente precisa se policiar, pessoal. A gente precisa se cuidar, manter o distanciamento social, usar máscara, evitar aglomeração, lavar a mão, álcool gel, porque enquanto a vacina não chega, é o que a gente tem, tá? Então, vamos prestar atenção e vamos ter essa conscientização, tá, pessoal? Manter a paciência, manter a tranquilidade, procurar trabalhar a questão da saúde mental, né, doutor? Sim. E a gente vai sair dessa. A gente precisa sair dessa e a gente tem que ter paciência, pedir a Deus para que ilumine os nossos governantes, para que entendam a importância da vacinação e que a gente consiga virar essa página que realmente já matou muita gente, né? 300 mil pessoas, 3 mil óbitos por dia, previsão de 1 milhão de mortes até o final do ano se a gente não conseguir vacinar. Então, assim, é um número alarmante, você tem 1 milhão de mortos até o final do ano, entendeu? Então, é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Então, a gente precisa estar de olhos abertos, né? E fazer a nossa parte, né? A gente como médico
e vocês como cidadãos, a gente precisa ter esse discernimento e a gente aqui nessa parte de cá, nessa ponta de cá, a gente vai estar lutando por vocês. Isso mesmo. Informação a gente tem, né? Muitos de nós não, como vocês, né? Não puderam parar, mas aí tem essa questão do que se pode fazer para se proteger. Graças a Deus, quem está na linha de frente está conseguindo se vacinar, e isso é muito importante também, né? Então, quem não vai receber vacina, mas pode ficar em casa, vamos ficar em casa, né? Vamos dar suporte a quem não pode, né? E vamos tentar nos manter com a cabeça firme aí e acreditar, né? Ter esperança de que a gente vai resolver isso, que a gente vai sair dessa história. Vamos vencer esse desafio, né? Com fé em Deus. E assim, pessoal, a gente precisa entender que, claro, o Covid está aí, o Covid é grave, o Covid é uma pandemia que assola o mundo todo, mas a gente também não pode, principalmente falando para os pacientes oncológicos, deixar de se cuidar, fazer o tratamento, fazer os exames de segmento, fazer o rastreamento. Porque, assim, o que a gente percebeu esse ano, Vivian? Com a questão do Covid, muita gente deixou de fazer a mamografia, muita gente deixou de fazer o Papa Nicolau, e a gente já vem percebendo agora, que tem um ano de pandemia, que as doenças estão chegando para a gente numa fase muito mais tardia. Exatamente. Isso complica muito o prognóstico do paciente oncológico. Então, o paciente oncológico ele está num grupo tão difícil hoje, porque assim, ele está sem vacina, ele está exposto a um risco maior de casos graves e óbito pela doença, e está com medo de sair de casa, e isso retarda o diagnóstico, retarda o segmento. Então, assim, ou ele está sendo, de um lado, puxado para o Covid, ou ele está sendo puxado para um diagnóstico ruim ou para um prognóstico ruim por conta da patologia oncológica. Então, assim, é difícil, pessoal, mas a gente precisa manter a disciplina em relação ao acompanhamento, em relação ao tratamento, em relação ao rastreamento. Exatamente. Como eu estou no momento de necessidade, né, de fazer uma série de exames e consultas e tudo, então a gente faz a nossa parte, vai com fé, escolhe uma clínica, um hospital que tenha o verdadeiro cuidado, né, com os pacientes, e a gente vai na fé, né? É isso que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer esse cuidado, pode ser que a situação fique muito pior, né? Tá bom. Pessoal, só tenho a agradecer, viu, o convite, estou à disposição sempre. Mandar um beijo lá ao pessoal de Salvador, minha mãe, os meus pais estão se cuidando, graças a Deus. Ainda não vacinaram, mas vão vacinar daqui a pouquinho, com Deus. Com fé em Deus. E a gente tem que levar isso, viu, pessoal? Tem que passar por isso. Vamos em frente. Vamos em frente. Doutor Marcos, muito obrigada, agradeço demais. As Vencedoras Unidas ficam super satisfeitas com a sua presença. Vamos marcar a próxima, vamos falar sobre HPV, que é importante, né? Principalmente porque a gente tem que preparar a próxima geração, né? Com bastante informação de qualidade. E, claro, vão surgir outros assuntos, a gente precisa falar sobre tamoxifeno, precisa falar sobre anastrozol, precisa falar sobre uma série de coisas. O começo do tratamento, né? Tem muita coisa para a gente conversar aí ao longo do ano. Logo, logo a gente está de volta. Tá bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa Felipe, noite. tudo bom, cara? Bom aí te ver, Felipe, amigo nosso lá de Maceió, de Alagoas. Tudo bem? Que delícia. Adoro esse lugar. Valeu. A live vai ficar gravada, gente. Então, quem quiser depois tirar dúvida, não sei se respondeu a minha pergunta, vai lá e tá lá guardadinha para vocês, tá bom? Obrigado, vencedores. Um beijo a todos. Os pacientes e fiquem com Deus. Se cuidem, viu? Tudo de bom. Obrigada, doutor. Até mais. Tchau.